O ataque dos corvos. Era uma manhã cinzenta e fria como muitas outras em Aldeburgo, uma pequena vila cercada por densas florestas e vastos campos. Os moradores estavam acostumados com a presença constante dos corvos, que voavam em bandos sobre as árvores e pousavam nos telhados de suas casas. Eram criaturas comuns, quase parte da paisagem, até o dia em que tudo mudou. A primeira pista de que algo estava errado surgiu com os animais. Os cães da vila, normalmente alegres e barulhentos, começaram a se esconder em cantos escuros, choramingando sem razão aparente. As galinhas deixaram de botar ovos, e o gado, normalmente dócil, tornará-se inquieto. Os corvos, por outro lado, pareciam mais numerosos e mais audaciosos. Eles não apenas observavam as pessoas de longe como costumavam fazer, mas se aproximavam em silêncio inquietante, os olhos negros brilhando com uma inteligência quase sobrenatural. Foi no mercado da vila que o primeiro ataque ocorreu. Dona Margarida, a padeira, estava vendendo pães quando um bando de corvos desceu repentinamente do céu, grasnando alto e batendo as asas de forma frenética. Eles se lançaram sobre as bancas, derrubando produtos e bicando qualquer um que tentasse afastá-los. O caos se espalhou enquanto os moradores fugiam, gritando. Quando finalmente os corvos se foram, restaram pessoas feridas e uma sensação de medo pairando no ar. Os anciãos da vila foram os primeiros a alertar que isso não era um comportamento natural. Reunidos na praça central, compartilharam histórias antigas de tempos sombrios, quando os corvos eram considerados mensageiros de desgraças e pragas. Alguns diziam que eles estavam sendo guiados por uma força sombria, talvez uma maldição lançada sobre Aldeburgo. Outros acreditavam que algo no coração da floresta havia despertado e perturbado o equilíbrio natural. Os ataques continuaram e se intensificaram nos dias seguintes. Os corvos atacavam em bandos organizados, quase como se seguissem uma estratégia. Eles visavam os celeiros, destruíam plantações e, em algumas ocasiões, atacavam diretamente as pessoas que se aventuravam sozinhas. Ninguém estava a salvo. As crianças não podiam mais brincar ao ar livre, e os agricultores evitavam os campos. A vila estava paralisada pelo medo. Foi então que Helena, uma jovem herbalista conhecida por suas viagens à floresta para colher ervas medicinais, propôs uma solução. Ela acreditava que a resposta para o comportamento estranho dos corvos estava na floresta, onde algo devia estar perturbando os animais. Apesar das objeções dos moradores que temiam pela segurança dela, Helena insistiu em partir. Não podemos viver presos em nossas casas. Se os corvos estão agindo assim, deve haver uma razão. E essa razão está lá fora. Helena partiu ao amanhecer, acompanhada por seu irmão mais novo, Tomás, que insistiu em ir com ela. Carregavam apenas um punhado de suprimentos, lanternas e um cajado de madeira para proteção. À medida que adentravam a floresta, a atmosfera tornava-se cada vez mais opressiva. O silêncio era perturbador, não havia o som de pássaros ou insetos, apenas o ocasional farfalhar das folhas sob os pés. Após horas de caminhada, eles chegaram a uma clareira onde um grande carvalho, antigo e imponente, se erguia no centro. Ao redor da árvore havia centenas de corvos empoleirados, observando os dois com olhos penetrantes. No chão, um brilho fraco emanava de uma pedra negra, parcialmente enterrada entre as raízes do carvalho. Helena sentiu um arrepio na espinha. Essa pedra, algo nela não está certo. Quando Helena se aproximou, os corvos começaram a grasnar em uníssono, criando um som quase ensurdecedor. Tomás segurou o cajado com força, pronto para defender a irmã, mas ela ergueu a mão, pedindo calma. Com cuidado, Helena tocou a pedra. Imediatamente, uma onda de energia percorreu seu corpo, e uma visão tomou conta de sua mente. Uma figura encapuzada, murmurando palavras em uma língua antiga, enterrando a pedra sob o carvalho. Era um feitiço, um encanto destinado a corromper a harmonia entre os humanos e a natureza. Helena sabia o que precisava fazer. Usando as ervas que havia trazido, ela preparou uma mistura que neutralizaria a energia da pedra. Enquanto isso, Tomás mantinha os corvos afastados, brandindo o cajado para afastar os mais ousados. Quando a mistura estava pronta, Helena derramou o líquido sobre a pedra e murmurou uma prece, pedindo à floresta que restaurasse seu equilíbrio. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Então, os corvos levantaram voo ao mesmo tempo,
enchendo o céu com suas asas negras antes de desaparecerem na direção das montanhas distantes. A clareira parecia mais clara, como se uma sombra tivesse sido dissipada. Helena e Tomás, exaustos, retornaram à vila com a notícia de sua vitória. Os corvos nunca mais voltaram a Aldeburgo. Embora a vila tenha demorado a se recuperar do medo e dos prejuízos, os moradores passaram a valorizar mais a harmonia com a natureza. Helena foi celebrada como uma heroína, mas sempre alertava: devemos cuidar da floresta e respeitar seus mistérios. Pois, se esquecermos, outras sombras podem surgir. Assim, Aldeburgo voltou a prosperar, e a história do ataque dos corvos tornou-se uma lenda, passada de geração em geração como um lembrete de que até as menores criaturas podem carregar grandes segredos.